Vamos falar hoje sobre as fontes de energias alternativas. Hoje, como falei com vocês, eu vou estar apresentando. Esse é um conteúdo não é muito grande, não é um conteúdo muito complicado, mas eu decidi estar trazendo esse conteúdo para vocês porque para finalizar, como falei, o nosso livro de fato, esse assunto ele está lá no módulo 4, no capítulo 8, das páginas 372 até a 375, tá bom? E como eu falei com vocês, eu vou estar tentando no meio das aulas fazer uma revisão, um link com as outras aulas que nós tivemos sobre fontes de energia e sobre tudo mais, beleza? Bom, vamos lá para nossa aula. Primeiro, o que são fontes de energias alternativas? Essas fontes de energia alternativas não significa que essas fontes elas não poluam, ok? Fontes de energias alternativas não significa que são fontes de energias limpas, não confunda isso. Quando eu falo de fontes de energias alternativas, são aquelas fontes de energias no qual nós não temos o costume de utilizar. Por exemplo, eu tenho a fonte de energia muito comum que é o petróleo no mundo, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. A maior fonte de energia hoje é o petróleo. É o petróleo que nós utilizamos para combustível dos nossos carros, como também caminhões, aviões. Ou seja, o petróleo a gente utiliza como maior fonte de energia hoje. O carvão mineral é uma fonte de energia muito comum também. O gás natural também é muito comum também utilizar esse tipo de energia. Bom, hoje vamos falar de outras fontes de energias que não são tão utilizadas assim. Então são as fontes de energias alternativas. Algumas até poluem igual ou até um pouquinho mais do que as fontes de energias que nós temos no nosso dia a dia. Mas nós precisamos falar dessas fontes de energias que existem, só que muitas vezes a gente não utiliza ou até mesmo desconhece algumas delas, ok? Eu quero salientar aqui sobre a energia nuclear. Aqui, ó, no livro de vocês vai estar na página 373. Essa energia nuclear é uma energia altamente tecnológica, não é qualquer lugar. E por que ela é alternativa? Porque, principalmente aqui no Brasil, ela é muito alternativa. Na Europa em alguns países da Ásia, a fonte de energia mais utilizada é a nuclear. Só que eu não quis trazer ela aqui por causa disso, porque ela é alternativa aqui no Brasil, mas em outros lugares ela é muito comum. Então o livro trouxe, mas eu não quis abordar esse tipo de energia aqui com o nosso estudo hoje, tá bom? Mas eu estou falando que ela existe e que ela é muito importante. Ela tem alguns benefícios, o que? O custo para gerar energia dela é muito barato. Para você gerar energia de uma usina nuclear é muito barato. Só que ela tem algumas desvantagens. Quais são essas desvantagens? Primeiro, é muito caro você construir, tem que ter um grande poder tecnológico, um grande investimento financeiro para você construir uma usina nuclear. E segundo, se houver algum vazamento, vai dar ruim. Quando nós vimos lá em Chernobyl, ou vimos no Japão, quando teve aquela grande tsunami, onde a onda acabou atingindo o reator e acabou ocorrendo vazamento. Então nós vemos o quê? Que a energia nuclear é uma energia alternativa aqui no Brasil, que tem um bom aproveitamento, ou seja, para você gerar energia é muito barato, só que tem algumas desvantagens. Alto custo de implementação e também, se der algum vazamento, algum rompimento, tem uma grande contaminação e isso prejudica muito o meio ambiente. Então, por isso que nem sempre tem como se utilizar. No Brasil, existe uma usina nuclear, que é a de Angra. Quem não sei que já viu já, Angra 1, Angra 2, e estavam construindo Angra 3, mas teve aquele problema da corrupção e tudo mais, então não sabe se, não sei nem sei como é que tá, se está andando, se está parado, eu não sei como é que está atualmente, mas estava em andamento a construção de Angra 3. É a única usina nuclear do Brasil, que fica aqui no Rio de Janeiro, pertinho da gente. Quando eu fui semana passada para Paraty, né? Aí eu passei por Angra e você vê lá no alto, do longe lá, a usina lá é muito bonita, é um negócio enorme, muito, muito bacana. Bom, primeira fonte de energia alternativa que eu quero falar com vocês aqui, tirando a nuclear que eu expliquei que eu não vou abordar aqui, mas é a energia eólica. Energia eólica é a energia gerada pelo vento.
é algo que nós já estamos já acostumados já. Ela não é tão utilizada, principalmente aqui no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, porque ela depende de alguns requisitos, que a gente vai ver aqui no próximo slide. Mas para se gerar energia eólica, geralmente se pega a energia dos ventos e transforma em energia elétrica. Bom, eu preciso de grande paz, como posso fazer assim, no qual vão ficar girando como se fosse um grande ventilador, só que são enormes. Esses grandes ventiladores, como algumas pessoas falam, aerogeradores, elas podem ficar tanto em terra quanto em mar. Só que no mar acaba tendo todo um desgaste, é muito mais complicado, tem que ter um lugar onde não tem muitas ondas, senão pode vir a danificar esse tipo de gerador, mas é mais comum em terra. E quando você vê, você não vê um só, você vê vários aerogeradores instalados um ao lado do outro, captando todo o vento. Nós temos alguns pontos positivos e alguns pontos negativos também dessa tecnologia. Aí aqui é interessante essa imagem, é como é que funciona esse aerogeradores. Eu vou ter uma turbina aqui, um motor, né, que fica interno, e vou ter as pás. Essas pás, ao tempo que elas vão girando também a turbina, esse motor aqui. E o movimento de rotação desse motor é o que gera, é o que transforma a energia mecânica dessas pás em energia elétrica. Você vai ver que um dos conceitos que nós vamos utilizar muito aqui para a geração de energia é rotacionar, transformar essa energia mecânica em energia elétrica. Então, um gerador de energia eólica, ele vai gerar energia elétrica. Aí você fala, poxa professor, por que eu não boto isso na minha casa? Por que eu não pego um poste, boto aqui no meu quintal, pego uma pá e todo mundo tem umzinho gerando energia? Porque você, para se instalar esse tipo de tecnologia, não é tão simples assim. Por quê? Primeiro, ele vai ter a desvantagem que é um alto custo de instalação. Você instalar algo desse tipo não é tão fácil, não é tão simples assim, porque esses aerogeradores são enormes e são muito caros a tecnologia dele. E segundo, para que vale a pena ter um aerogerador desse, eu tenho que ter ventos constantes. Sua casa, ele venta muito à tarde, mas não venta de manhã e não venta à noite, ou vice-versa, venta muito à noite, ou tem Bom dia dia, que nem professor. venta. Ou seja, para valer a pena, tem que ter ventos constantes, tem que estar sempre ventando. Então, geralmente, esses aerogeradores, eles se encontram em beiras de praias, onde o vento que vem do oceano para o continente, ele é constante. Então, dentro do continente não é tão viável ter ele assim. Tem lugares que não é muito viável. E ele tem uma vantagem. Por quê? Vai gerar energia a custo muito barato, porque é energia do vento. E segundo, não gera nenhum tipo de poluição para o meio ambiente, para a atmosfera. Então, toda energia gerada ali vai ser uma energia considerada limpa. Perfeito? Aqui eu tenho as principais usinas de energia eólica do Brasil. Não são todas, são as principais, tá bom? Você pode ver que boa parte dela se concentra aqui, ó, próximo à praia, principalmente no Nordeste, próximo ao litoral. Aqui, ó, próximo no Nordeste aqui que nós temos. Temos em Fernando de Noronha também, ó, aqui, ó, O na ilha. professor, é porque lá venta bastante, aí vale a Uhum. pena a energia eólica lá. Isso mesmo, isso mesmo. Lá, aqui no Nordeste tem as correntes de ventos são constantes, então vale muito a pena de colocar aqui essas turbinas, a geração de energia eólica. Vale muito a pena. No Rio de Janeiro até tem, mas não é tão grande quanto essas aqui. Mas no Rio de Janeiro tem se eu não me engano, perto de Cabo Frio. É um pouco depois de Cabo Frio. Eu não vou saber o nome direito do lugar lá não. Mas aqui no Rio de Janeiro existe sim essa usina, uma usina dessa. São vários geradores gerando energia eólica. A segunda fonte de energia alternativa aqui, que no Brasil não é tão alternativa assim, no Brasil, na verdade, é a principal forma de gerar energia elétrica do Brasil, é com energia hidráulica, através de energias pelo movimento das águas. Mas por que eu botei isso aqui? Porque no mundo
é muito pouco utilizado. Aqui no Brasil é o maior tipo de energia utilizado. Já vê por que você utiliza muito esse tipo de energia aqui no Brasil. Mas a energia hidráulica é a energia gerada pelo movimento das águas. Existem outros tipos de energia também gerados pelo movimento das águas. Por exemplo, a maremotriz, que é gerado pelo movimento das marés. Tem a ondomotriz também, que é movida pelas ondas do mar. Todo mundo que as ondas elas vão e voltam, acabam gerando energia também. Então tem diversas formas de gerar energia. Essa aqui é através de uma usina hidrelétrica. Como é que funciona essa usina hidrelétrica? Para ter uma usina elétrica, geralmente eu vou ter uma barreira, que vai ser a usina hidrelétrica propriamente dita, no qual essa barreira ela vai canalizar, ela vai segurar a maior quantidade de água possível, e daí então ela vai ter um tubo ou vários tubos abaixo dela, no qual vai estar instalado nela geradores. Esses geradores vão ser responsáveis por fazer a energia mecânica girando a pá, né, transformar em energia elétrica. Então hoje boa parte da energia que eu e você utilizamos, ela vem de energias de usinas hidrelétricas. Por exemplo, se tem um ar-condicionado aqui, eu tenho um ventilador ligado aqui comigo aqui, tem o celular ligado, tem o computador ligado, tudo isso ele é movido basicamente por energias de usinas hidrelétricas, ok? Aí como é que se constrói? Para se você ter um potencial hídrico de algum lugar, você tem que pegar a quantidade de rios, o volume desses rios e também o relevo. Por exemplo, não basta ter, por exemplo, em alguns lugares, um grande volume de água, mas não tem um relevo todo plano, não tem como fazer nenhuma usina. Ou não adianta ter um relevo acidentado com muitas montanhas, muitos morros, e não ter um rio com bastante volume. Então tem que ter a união disso tudo. E aqui no Brasil existe essa união. O Brasil possui inúmeros rios que podem ser utilizados, ou até mesmo se implantar novas usinas hidrelétricas pelo volume do rio. O nosso relevo é perfeito em relação a isso, é um relevo de planalto, acidentado, então nós temos um relevo também adequado, e por esse motivo a energia no Brasil hidrelétrica ela é muito utilizada. Primeiro porque ela é muito barata, a manutenção dessa usina hidrelétrica é muito barata, mas também pela quantidade dos nossos rios, tá bom? Aí eu tenho algumas vantagens e algumas desvantagens, como qualquer outro tipo de energia. Primeiro, a vantagem: não gera nenhum tipo de poluição atmosférica. Então, diferente do carvão mineral, do petróleo, do gás natural, que gera essa poluição atmosférica, aqui não. Aqui é de boa, não gera poluição nenhuma. E também o custo de manutenção, você manter uma usina dessa, é relativamente barato. Então não tem um custo de manutenção muito alto. Já as desvantagens, que também existe também. Primeiro, você construir uma usina dessa é muito caro. Não é algo barato. Você construir uma usina hidrelétrica dessa aqui, o custo dela é muito caro. Então isso é um ponto negativo. E outra coisa também, quando eu construo uma usina dessa, toda a área em volta é alagada. Então eu posso perder uma grande quantidade de área. Por exemplo, florestas, aldeias, cidades. Tem relatos do que, quando foi colocada a usina, cidades inteiras ficaram debaixo da água. Por exemplo, se tiver alguma espécie nativa, tanto de animais quanto de plantas, também tem todo um estudo que é feito. E se tiver, por exemplo, só existe um tipo de planta que só vive naquela floresta. Se não dá, vai acabar. Então não se pode construir, né, qualquer lugar que pode construir uma usina hidrelétrica também, porque tem todo um estudo que se faz, porque o impacto ambiental, principalmente por conta do alagamento, é muito grande. Um outro também aspecto também, mas esse é mais local. Acaba que muda o microclima também do local, também o local passa a chover um pouco mais, mas outros estudos também. E geralmente acaba influenciando mais o local mesmo do que toda uma região inteira. Aqui eu tenho as principais usinas hidrelétricas do Brasil. Eu vou dar destaque aqui para a usina de Itaipu, que é essa aqui, ó.
a maior usina do Brasil e a segunda maior do mundo, não em tamanho, mas em geração de energia. É a segunda maior do mundo e a primeira do Brasil, a primeira da América Latina. Só perde para uma construída lá na China, lá, que é de Três Gargantas. Alguma dúvida, gente? Não. 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 Esse gráfico aqui é interessante, olha só, que mostra a quantidade de energia elétrica produzida no Brasil. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, vamos pegar de 2016, que é o mais recente que nós temos. Eu tenho que 70% de toda energia elétrica gerada no Brasil é de energia hidráulica. Aí eu tenho 4% que são variados, né? São vários tipos de energia gerados. Eu vou ter 19%, quase 20% de energia de termoelétricas. Aí são usinas o que utilizam carvão ou utilizam gás natural, que é mais comum aqui no Brasil, utilizar o gás natural para gerar essas termoelétricas, ou seja, são usinas poluidoras, também geram energia elétrica mais pelo combustível fóssil, e eu vou ter 6% de energia eólica, tá bom? Um outro tipo de energia também, alternativa também, que no Brasil é muito utilizada, são energias de biomassa. Como assim energias de biomassa? A energia de biomassa é toda energia formada, toda fonte energética formada de origem de material orgânico. Por exemplo, o bagaço da cana-de-açúcar que eu uso para fazer queimar alguma coisa. É uma biomassa. A própria cana-de-açúcar, quando eu pego o caldo da cana e transformo em etanol, também o etanol, o álcool que nós colocamos no carro é um tipo de energia, uma fonte de energia que acaba sendo biomassa. Porque eu vou caracterizar esse tipo de energia aí como se fosse uma energia renovável. Por quê? Porque é só eu plantar e depois transformar de novo. Acabou, eu vou lá e planto mais. Ou seja, então acaba que sendo considerado uma energia renovável. Eu vou estar sempre renovando esse tipo de combustível, de fonte de energia. Então a biomassa é considerada uma fonte de energia renovável. Tem até aí são várias formas. A lenha, por exemplo, quando eu pego a madeira e transformo em lenha, transformo em carvão vegetal, é um tipo de biomassa. A cana de açúcar, tanto o bagaço quanto o álcool, etanol, que é feito da cana de açúcar, também é considerado uma biomassa. A soja, o amendoim, mamona, tudo isso pode gerar algum tipo de biocombustível. O milho também pode transformar também. Então, eu tenho que dizer que essa biomassa, geralmente elas são queimadas ou em motores de carros ou em termoelétricas. Geralmente são utilizados mais em motores de carros, mas nas termoelétricas também tem crescido muito a busca por esses biocombustíveis. E o biocombustível você pode criar de qualquer forma. Eu vi um vídeo naquele canal Manual do Mundo, quem não acompanha, vai lá que é muito interessante esse canal, que ele fala sobre, ele transformou o óleo de cozinha, esse óleo de cozinha velho que nós utilizamos, em biocombustível. É um vídeo muito interessante, muito legal, ou seja, ele transformou o combustível dele em biocombustível, em combustível para o carro. Ele pegou no final, colocou no carro dele e saiu dirigindo. Ou seja, é algo que nós acabamos utilizando no nosso dia a dia. Aí eu tenho umas vantagens. Ele é um recurso renovável. Essa é a vantagem desse tipo de energia. E qual é a desvantagem dele? São muitas. Primeiro, a poluição dele é alta, não é igual ao petróleo, a gasolina, mas chega bem perto do tipo de poluição gerada na atmosfera pela queima dele, então é bem alta. Eu vou ter também o uso excessivo do solo para plantar esse tipo de plantação, seja a mamona, a soja ou a cana de açúcar,
acaba gerando o desgaste do solo. Então, se eu plantar muito um tipo só de plantação só no solo, sem fazer nenhum tipo de correção, nenhum tipo de cuidado, eu vou acabar estragando esse solo, eu vou acabar arrebentando com esse solo. Aí vai gerar a erosão, o desgaste do solo e tudo aqueles problemas que nós conhecemos do nosso dia a dia. Tá bom? Dúvidas? Hein, galera? Não. Aqui eu tenho um gráficozinho da forma das fontes de energias. Eu tenho não renováveis muito superior do que as fontes de energias renováveis. Esse aqui é no Brasil, tá, gente? E também as fontes de energias não renováveis. Aí essas renováveis aqui eu tenho a hidráulica, eu tenho a biomassa, eu tenho lenha, carvão e tenho outras formas também de gerar energia, tá bom? E por último, eu quero finalizar aqui com a energia solar, a energia do futuro. Eu acredito fielmente que quando você casar, quando você tiver a sua casa, a sua energia será energia solar. Principalmente vai ser sua energia principal, vai ser energia solar. Por quê? A energia solar ela tem crescido muito, não só no Brasil, mas no mundo inteiro tem se utilizado energia solar para transformar a energia do sol em energia elétrica. Então, eu acredito que seja a energia do futuro. Já foi muito mais cara, ainda é cara ainda, já foi muito mais cara, mas o preço ela tende a cair, está tendendo a ficar mais barato esse tipo de energia. Então, por esse motivo, eu acredito que lá no futuro a energia não só de vocês, mas a maior parte dos brasileiros vão ser a energia solar. Está chegando essa parte aí. E quais são as vantagens? Primeiro, energia limpa, não gera nenhum tipo de poluição atmosférica e também energia abundante. Gente, olha o sol que está fazendo aqui, ó. Não sei, a minha câmera não está nem aparecendo a minha janela que está estourando a luz, está um sol lindo, maravilhoso. O bom mesmo, ela está na praia agora. Mas o que? A gente vê o que? Que o sol acaba gerando muita energia abundante. E essa energia, a gente captar essa energia, a gente consegue transformar ela em energia elétrica. E qual é o ponto negativo? Primeiro, eu preciso ter alguns espaços vazios. Hoje em dia é muito utilizado nos tetos das casas. Por quê? Eu não tenho como colocar isso no meu quintal. E no teto da casa acaba sendo um lugar muito que não atrapalha e acaba também captando a maior quantidade de sol possível. E o ponto negativo? O ponto negativo também é o custo também. Hoje em dia, apesar de ter sido muito mais caro no passado, hoje em dia ainda é muito caro você implantar uma energia elétrica solar. Mas mesmo assim, você já começa a ver algumas pessoas colocando esse tipo de tecnologia nas suas casas. Você vai daqui para a região dos lagos, você vê um monte de casa, um monte de lugar a energia solar. Hoje, diversas pessoas estão investindo em abrindo empresas de energia solar, porque estão acreditando que a energia solar vai ser a energia do futuro, e de fato vai ser a energia do futuro. Boa parte das casas vão ter esse tipo de energia no futuro, porque a energia que nós conhecemos está ficando cara, e essa energia é barata, energia que não tem posto nenhum, você é de graça, você só coloca e acaba captando. Então, a tendência no futuro é ficar cada vez mais barato, cada vez mais acessível esse tipo de energia. Bom, alguma dúvida, galera, sobre essas fontes de energias alternativas? Não.